Podem se assentar? Glória a Deus. Dia de alegria, como Paulo bem disse. Dia de culto, de ação de graças. Louvado seja Deus. Hoje, para realmente cumprir o que está na palavra, né, o que foi usado até como tema, nós tínhamos planejado, né, que a diaconisa Andréia estivesse aqui, Andréia Tavares, mas ela está superando aí uma pneumonia e aprove ao Senhor que ela não pudesse estar aqui. Mas nós cremos e assim sabemos que tudo é da vontade do Senhor. Amém? Então, para nós estarmos refletindo nessa noite, dia de alegria, vamos estar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou estar lendo o versículo 7 para a gente dar início a essa palavra. Acredito que todos os irmãos aqui, de um modo, até os que estão em casa, seja pelos louvores, pelos testemunhos, todos já sentem a presença de Deus. Vai dizer assim, o versículo 7 do 5º capítulo de 2 Coríntios, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? É um versículo muito conhecido, na verdade, e eu queria até para você entender um pouquinho, para contextualizar, para você entender em que momento Paulo estava falando isso, antes da gente propriamente entrar na mensagem. Volta para o capítulo 4, os últimos 3 versículos do capítulo 4, antes do capítulo 5. É 4, do 16 aos 18. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 16, 17 e 18, para a gente contextualizar esse versículo 7 aqui. Capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, versículo 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Paulo foi o fundador da igreja em Corinto, e é bom a gente entender que era uma igreja bem complicada, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muita gente, e quando você fala portuária, você fala uma cidade comercial, você fala uma cidade onde o dinheiro falava muito alto, e ainda não bastasse, era uma cidade onde tinha um grande templo a deusa Afrodite, que resume-se a um prostíbulo de culto. Sério. E havia uma grande confusão teológica naquela cidade. Paulo havia fundado essa igreja, ficado lá por 1 ano e 6 meses, né, alicerçou, fundamentou ela, mas quando ele se afasta, ele fez isso na segunda viagem, quando ele se afasta para dar continuidade ao ministério dele, ele vem a saber que muitos lá estavam contestando mesmo, questionando a autoridade dele, estavam se desviando, né, fazendo práticas que não eram adequadas. Então Paulo vai e escreve a primeira carta, onde ele institui direitinho toda uma norma que vale até para a gente hoje. E houve uma segunda carta que não é essa, onde ele, teoricamente, isso a gente sabe por estudos, teria sido muito severo. Teria dado aquela puxada de orelha forte na igreja em Corinto, ao ponto deles não se sentirem amados. E aí Paulo vai e redige essa que seria a terceira carta, né? É a que veio a compor o cânon, ou seja, a escritura, e é uma carta onde ele, além de ensinar,
ele vai tratá-los com amor, deixando a necessidade deles perceberem o quão importante eles eram. Né? Tipo assim, eu fui rigoroso com você, mas não é porque eu não amo vocês, não. Eu amo vocês. Mas é necessário que vocês entendam quem vocês são. Isso é algo que vai estar muito presente nessa segunda carta, né? Na segunda carta aos Coríntios. Ela vai tratar com toda essa inteireza de ser cristão e de estar pronto para o que isso quer dizer. Paulo, como a gente sabe, né, como costumava dizer, ele trazia na carne as marcas de ser cristão. Paulo foi apedrejado, açoitado, afogado, escolhe, tudo que você puder pensar, ele encarou. E como o pastor Reinaldo já disse algumas vezes, com certeza tinha um caso de cicatriz em Paulo. Paulo era uma pessoa que trazia na carne as marcas de ser cristão. E muito do que ele vai falar, e vocês vão entender daqui a pouco porque que eu estou recitando tudo isso dentro de um culto de Desperta Débora, no início logo do capítulo 5, o primeiro versículo do capítulo 5, ele vai dizer: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Paulo, ele vai falar em vários momentos aqui, como no trecho que nós lemos, da corruptibilidade da carne. Tá? Quando ele falou ali que o meu homem exterior pode ser corrompido, ele está falando do homem que está realmente envelhecendo, adoecendo, sofrendo, passando por dificuldade na carne, né? Está se corrompendo, está se destruindo, porque a carne ela é corruptível, ela se destrói, ela não vai ficar aqui para sempre, mas enquanto isso o homem interior dele era fortificado, era preparado. E quando eu lia isso, e sendo o culto do Desperta Débora, inevitavelmente eu trazia à memória a minha mãe. A minha mãezinha, como a mãe de muita gente aqui, ou muitas das mães aqui presentes, trazia na carne, né, toda a dificuldade, toda a luta. Tinha muitas marcas, tinha muita dificuldade, uma história de muita luta. Criou os 6 filhos dela com grande esforço, sempre primando. Foi conhecer o Evangelho pouco antes de morrer, com coisa de alguns anos antes, assim, coisa de 1, 2 anos antes, se eu não me engano. E antes disso ela já ensinava a importância do temor a Deus. Antes disso ela já orava em todo o tempo pelos filhos. Antes disso ela pagava qualquer preço que tivesse que pagar para cuidar, para zelar e querer o melhor por cada um dos seus filhos. Era meio metro de gente, era literalmente 1,5 metro. Né? Era pequenininha, mas era um leão. Não conheci ninguém, nem na minha época de colégio, não conheci ninguém que tivesse disposição de encarar ela quando estava de frente, não. Era uma mãezinha poderosa. E ela representa muito esse exemplo do olhar de uma mãe. Porque esse é o olhar de uma mãe. A mãe, ela verdadeiramente, ela não olha com os olhos da carne, ela olha com os olhos da fé. Tem um testemunho, alguns aqui devem conhecer, de um ex-travesti, hoje pastor, eu já não ouço falar dele há algum tempo, acho que era Paulinho de Jesus, né? Pelo menos eu conheci o vídeo dele, e uns anos atrás era famoso. E ele foi travesti mesmo, daquele, né, de ter prótese, aquela coisa toda, e se converteu, se tornou uma nova pessoa. E diz que um dia, ele já pastor, e um dos amigos dele vem a questionar a mãe dele, né? Fala, como é que foi para a senhora ver ele como era e ver como ele é hoje? E ela falou, eu sempre vi ele como ele é hoje. Eu sempre o vi como ele é hoje. Isso é algo que a gente tem que entender. Então, dentro do contexto aqui, né, nós lemos aqui, até brinquei com Paulo, vocês vão entender. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos.
Aí eu falei, tem um sujeito oculto aqui, né? Língua portuguesa aí, né? Tem um sujeito oculto aqui, né? E é o nós. Nós. O sujeito oculto dessa frase é nós. Nós que andamos por fé e não por vista. E que nós é esse aqui? Primeiro, óbvio, nós cristãos. Paulo está escrevendo para a igreja. Nós cristãos. Não podemos andar por vista, temos de andar por fé. O reino do nosso Senhor não é deste mundo. A promessa que Ele nos fez não é para esse mundo. Esse mundo é corruptível. Nós temos que andar por fé. Esse nós também vai dizer agora para vocês. Fala das Déboras. E aí algo muito importante desse nós é que a própria natureza do Desperta Débora, eu acredito que aqui muitos já conhecem, Paula até mencionou um pouquinho, né? Que o Desperta Débora começou lá no ano de 1995, lá em Seul, com o pastor Jeremias Pereira e Marcelo Gualberto, que estavam no encontro evangelístico lá, e em dado momento, em um grande estádio, lá na Coreia, entrou uma grande quantidade, talvez milhares de jovens, e os pastores brasileiros ali, vendo aqueles jovens entrarem, marchando naquele campo, quando ao lado dele, ao lado do pastor Jeremias, uma mulher cai de joelhos e orava e glorificava a Deus, e ele ficou sem entender aquilo, o que estava acontecendo ali. Quando ele foi saber, aquela era uma das mães, e aquela multidão de jovens eram os frutos daquela oração. Aquela mãe glorificava de joelhos ali ao lado dele, e aquilo impactou ele vindo do alto, porque aí a gente vê, né, como é que o Senhor fala, e Ele tem falado com cada um de nós, isso não é diferente. Às vezes a gente está no mercado, às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está no trabalho, e uma coisa, né, de repente fala mais alto, fala de uma forma especial, e ali Deus falou com ele, e ele volta para o Brasil, vai chamar a Ana Maria, sua esposa, e eles três vão começar esse movimento, que ganhou o nome de projeto, né? Desperta Débora, 1995. E aí ele pegou por base justamente uma passagem, um versículo, que vai estar ali em Juízes 5, no versículo 12, que vai dizer: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Esse é o cântico de Débora, que ela entoa após ter tido uma grande vitória. Após ter tido uma grande vitória. E Débora é um ícone, é uma figura ímpar em toda a Bíblia. Débora foi a 4ª juíza de Israel. E vale lembrar que a única mulher, Israel nunca teve uma outra liderança, a não ser a juíza Débora. Os juízes são os antecessores aos reis. Eram os governantes, né? Mas não com pompa. Eram aqueles que realmente deliberavam as decisões do povo mediante o conselho de Deus. Oravam, intercediam e buscavam em Deus. E assim o povo reconhecia que aquele conselho, aquela instrução que vinha do alto, e assim o povo marchava, assim o povo andava, e assim as coisas aconteciam. E Débora fez uma autoministração para se despertar como mãe de Israel. Aquela que tinha de interceder pelo seu povo, aquela que foi à guerra com Baraque, ela foi à guerra, porque Baraque falou: eu vou, mas só se você for comigo. Porque ela representava a própria presença de Deus. Ela era uma guerreira de espada na mão? Não. Não. A espada dela era a oração. Ela falava com Deus e o Senhor lhe respondia e ela orientava. Assim como uma mãe faz com seus filhos.
E aí, movido pelo coração de Deus, esse movimento Desperta Débora traz em si a necessidade de ter mães despertas. Mães que acordaram para o seu papel espiritual, não somente em suas casas, mas em seu tempo. Estamos vivendo dias maus, dias de muita dificuldade. Que aí, às vezes as pessoas ficam tristes comigo, eu falo, e isso é só o início das dores. Isso ainda não são as dores. Logo, a igreja há de ser perseguida, o Senhor Jesus está voltando. Mas nos momentos de perseguição, nos momentos de aflição, nos momentos de luta, é quando finalmente a igreja descobre o seu papel. É como toda mulher, ela em potencial é uma mãe, mas ela só se descobre uma mãe ao ter um filho para cuidar. A igreja é formada por soldados, guerreiros, mas que só descobrem o seu papel no tempo de guerra. Hoje, a igreja do Senhor está em guerra. Começamos a ver já sinais de luta, rumores de guerra. Logo seremos perseguidos, logo não poderemos falar abertamente. Logo, o verdadeiro evangelho vai ser aquele que nós guardarmos em nosso coração, porque ter acesso talvez a uma Bíblia vai se tornar difícil. Mas nesse momento, mais do que no vindouro, mais do que no momento, hoje, mais do que quando chegar a perseguição, mas hoje, agora, nesse momento, o que nós precisamos são de intercessoras. Na verdade, intercessores, homens e mulheres. Porque é tempo de clamar, é tempo de buscar. Porque assim como o propósito do projeto Desperta Déboras é avivar os nossos jovens, convertê-los ao verdadeiro Deus, ao Evangelho, nós devemos intensificar as nossas orações e buscarmos cada vez mais no Senhor a direção e a conversão desses jovens. Porque os jovens, porque é deles o futuro. Hoje, se você olhar, os nossos jovens carecem de muita oração. A mídia, a cultura de um modo geral, ela perdeu muito dos valores, principalmente do valor cristão, do que é ser cristão, do que é ser um pequeno Cristo. Eu conversava esses dias, já tem alguns meses até, eu ia falar esses dias, mas o tempo está voando. Eu conversava brevemente com uma irmã, nem é membro da igreja, e ela tem uma filha, que ela tem um rompimento com a igreja. Está de mal com a igreja. E em dado momento, a gente conversando, ela estava do lado, e aí, alguma coisa que eu falei, e ela falou, já sei, você vai dizer que é pecado. Aí eu falei, olha, eu não costumo dizer que é pecado ou não é pecado, porque eu não ando com lista de pecado. Mas uma coisa eu sei, que tudo aquilo que eu faço, que não visa agradar a Deus, sim, é pecado. Porque a palavra de Deus vai dizer que uma vez que eu sou cristão, uma vez que eu aceitei a Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Senhor Jesus disse que eu teria que carregar a minha cruz. Ele disse que o jugo dele era suave, mas ele disse que havia um jugo. Ele me disse que nesse mundo eu teria aflições, mas ele não disse que seria fácil. Ele disse que eu teria que negar a mim mesmo para poder segui-lo.
E nós vivemos uma geração que se recusa principalmente a negar a si mesmo. É onde você vai ver o crescimento de loucuras e de coisas que tentam ocupar ou se assemelhar a valores, que é o eu gosto. Eu faço porque eu gosto, eu quero isso. E isso parece que justifica todo certo e errado. Todo certo e errado agora é passível de ser compreendido como uma ofensa, uma vez que alguém faz algo porque quer, porque gosta. E acha que isso vai agradar a Deus. É o clássico, isso aí desde sempre. Filme romântico, finalzinho de filme romântico, vai dizer aquela clássica frase, mas o que o seu coração está dizendo, não é isso? Não é isso? As mulheres gostam, né? Mas o que o seu coração está dizendo? Ah, é isso, então é isso, mentira de Satanás. Não, a Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Mas através desse discurso, muita coisa foi lançada fora do valor cristão e se tornou um substituto, algo assim. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, de modo geral, não vai ser pelo nosso muito falar, não vai. Nós não vamos convencer ninguém a ser diferente. Nós precisamos clamar. Porque só o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito de Deus que explica para o homem o que é o pecado. É o Espírito Santo de Deus que afasta o homem dos caminhos de morte. Hoje eu conversava com um irmão e ele falava, Ney, que coisa tremenda é o Espírito Santo. Ele falava da conversão dele, e ele falava, nem sem que alguém me falasse, sem que ninguém ficasse me dizendo, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Eu comecei a largar certas coisas, eu comecei a nem sentir falta de certas coisas que eu antes era imprescindível para mim. Era um tipo de música, era um tipo de lugar, era um tipo de gente, era um tipo de coisa que eu fazia. Aquilo foi se afastando de mim, eu já não queria mais aquilo, porque o Espírito Santo que estava dentro dele já não queria mais aquilo. Mas isso não vai vir, gente, pelo muito falar. Não vai. E aí entra no segundo ponto, que é fundamental no próprio sentido da fé, como Paulo falava bem, né? Que a fé é trazer à existência aquilo que não existe. E aí a gente tem que começar a entender os mecanismos da fé. Ali em Mateus, a gente vai ver alguns trechos até aqui em Mateus 21, 22, conhecido, rapaz, um versículo muito conhecido que vocês vão gostar. Não tem Débora que não goste desse versículo. Mateus 21, 22 vai dizer, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Olha só, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É maravilhoso ou não é? Mas aí, Tiago vai falar lá no capítulo 4, no versículo 3, Tiago vai falar assim, ó. Pedis e não recebeis. Ué, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Peraí. Então, a palavra diz que tudo que eu pedir, eu vou receber. Crendo, eu vou receber. Mas aí Tiago está dizendo que eu não recebi, porque eu pedi mal. Mas aí a gente vai aqui em 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 vai dizer assim. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Aqui entra uma pegadinha que a gente tem que entender. O ministério de oração, o ministério de intercessão, principalmente da igreja. E aí, igreja é algo que a gente vai falar mais à frente, que fala de unidade, mas é algo que a gente tem que entender até individualmente. Porque é comum e a gente cresceu com uma cultura de orar, ou antigamente rezar, né? De tudo pedir a Deus. Só que a gente está querendo pedir a Deus aquilo que a gente quer. Eu lembro certa vez, meu filho teve uma situação de namoro. Estava tudo muito complicado. E aí ele não sabia, eu falei, você orou? Ele falou, pai, não estou sabendo e tal. Eu falei, então vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito nós dois. Vou subir um monte contigo, a gente vai fazer X semanas, toda semana, tal horário, a gente vai subir um monte. Eu e você, a gente vai dobrar nosso joelho, mas a gente vai pedir a Deus o seguinte, Senhor, que seja feita a tua vontade. Você concorda? Aí ele pensou 2 vezes, né? Porque uma coisa meu filho sempre teve, muito temor a Deus. Amém. E assim a gente foi. Quando terminou a última semana, aquele sentimento que ele tinha, já tinha passado, ele falou, pai, não era de Deus não. Não era não. Já eu falei, meu filho, glória a Deus. A gente vai lembrar do Senhor Jesus, nos momentos que antecedem a sua crucificação, o momento de oração mais célebre que tem na Bíblia. Senhor, passa de mim esse cálice. A vontade dele era essa. Passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. É bom lembrar que o Senhor Jesus, em todo tempo, Ele orava. E eu gosto muito quando Ele vai, no momento da ressurreição de Lázaro, e Ele começa, né? Abba, Pai, eu bem sei que o Senhor em tudo me ouve, que eu nem precisava estar aqui falando, mas eu estou falando para que eles creiam. E o Senhor Jesus assim o fazia. Ele não precisaria ter verbalizado, ele não precisaria ter expressado, porque ele é um com o Pai. O Senhor Jesus é a manifestação de Deus na figura de homem. Ele é o próprio Deus. Ele é filho, mas ele é Pai. É uma unidade. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, é uma unidade, é uma triunidade. Manifestados, revelados a nós pela sua infinita misericórdia e graça, de formas distintas. Então ele não precisava, em momento algum, estar falando com o Pai. Ele não precisava. Mas como tudo que o Senhor Jesus fez, Ele o fez por amor. Fez por amor a mim, fez por amor a você, fez por amor à eternidade. Porque cada um de nós precisa entender que a oração é a chave da vitória. Sem colocar Deus na equação, não vai ter como você chegar lá. Tem uma figura muito histórica, eu falava até com o irmãozinho hoje, Blaise Pascal, é um dos pais da matemática, século 17. Eu gosto muito dessas figuras históricas. Morreu com 39 anos. Blaise Pascal, se você pesquisar, é inclusive o Pascal dele, o nome dele, por ser matemático, virou o nome de uma linguagem, uma das primeiras linguagens de informática que existe, usadas até hoje, de tão boa que era, e ele revolucionou a matemática de tal modo que até hoje as lições dele são ensinadas nos colégios, nas faculdades de matemática principalmente. Blaise Pascal era cristão. Blaise Pascal ele tinha câncer de estômago. E entre seus estudos teológicos ele deixou algumas cartas, e uma delas ele orava e clamava a Deus: Senhor, diz para mim, Senhor, como essa enfermidade pode glorificar o teu nome?
Eu queria que você entendesse que ele não tinha o menor prazer em estar doente. Garanto para você que ele ia ficar radiante se fosse curado. Mas antes de pedir a cura, e eu tenho certeza que ele pedia a cura, mas antes de pedir a cura, ele queria saber como aquela enfermidade podia glorificar a Deus. A gente às vezes não entende, e hoje eu conversava com esse meu irmão e eu falava com ele, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito, se você foi chamado segundo a vontade de Deus, até mesmo essa pandemia, ela coopera para o seu bem. Ela coopera para a obra do Senhor. Nunca, ou melhor, pelo menos na minha vida, nunca vi as pessoas tão receptivas à palavra de Deus. Eu nunca vi as pessoas tão ansiosas por ter Deus em suas vidas. Tanto que você vai ver aí, não é só nas igrejas evangélicas, não é só na fé cristã, mas em toda coisa que se apresenta como algo divino, tem gente correndo para lá. Tem gente correndo para lá. Porque a pandemia alertou o mundo de uma coisa: esse corpo perece. Esse corpo, eu no outro dia conversava, a gente acha que a gente é alguma coisa como se a gente fosse de cristal. A gente é de cristal. E essa noção de mortalidade acorda, desperta. E aí, nós que não vivemos por vista, temos que ser como Paulo, que fala aqui, que desse corpo corruptível pode estar indo, mas eu tenho um corpo em glória preparado para mim. Eu sei para onde eu vou. Eu não vou ficar no pó. Eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. As pessoas precisam ouvir que há esperança, há escapatória. Muito mais do que uma cura física, e eu já preguei isso algumas vezes quando a gente fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou para a honra e glória de Deus, para que o Senhor Jesus fosse reconhecido e que o poder manifesto de suas mãos fosse visto. Mas Lázaro morreu de novo. Lázaro, depois da sua ressurreição, teve uma vida difícil. Teve que fugir porque queriam matar ele a todo canto, para não ser a prova viva do poder de Deus. Foi perseguido, foi caçado. E, no tempo dele, veio a morrer novamente. Eu imagino Lázaro tendo que voltar da glória. Tipo, estava já tão bom aqui, Senhor. Mas Jesus chamou, a gente volta. E esse é o ponto de Paulo. Paulo vai dizer que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, em momento, e eu já vi alguns loucos falando que Paulo meio que insinuava, só para realmente espírito do mal aí, que estimulava o suicídio, porque ele dizia que ele já queria se desfazer dessa carne. Você está louco, você está louco. Viver de Paulo era viver como Cristo viveu, fazendo a obra. Ele entendia que a obra era prioridade. Se ele estava vivo, eu já falei isso aqui, se você está vivo, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Isso não é efeito, não é frase de efeito, não. Porque você já está salvo, se você já aceitou Jesus, se Ele já fez morada na sua vida, você hoje tem a certeza da sua salvação, meu irmão, minha irmã, se você for, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Você é motivo de alegria, você vai para os braços do Pai. Ele vai falar, pronto, acabou, chega de dor, chega de choro, acabou, obrigado, você fez o que eu esperava. Mas é isso que Ele espera de mim e de você, e eu falo sempre isso, a gente tem que ter mais medo de não fazer a vontade de Deus do que medo de doença, do que medo de morrer. Você tem que temer ao Senhor. Nós aqui estamos para fazer a obra que Ele confiou. Ele confiou em mim, Ele confiou em você. E aí vai entrar o terceiro ponto dessa mensagem, que vai falar do propósito de unidade.
do porquê ser um projeto Desperta Débora, que acabou virando um ministério Desperta Débora. Ministério é trabalho, né? Ministério é trabalho. Acabou realmente ganhando proporções. Hoje tem um movimento Desperta Débora no mundo todo, ou pelo menos em vários países. Isso é o fundamento básico ali, Romanos 12, né? do 4 ao 5, não vou nem ler, que vai dizer que nós somos um só corpo, bem ajustado. É isso que é a igreja. A igreja do Senhor não sou eu. A igreja do Senhor somos nós. Essa inteireza, essa unidade é que dá forma. É nessa unidade que o ministério, que o trabalho do Senhor encontra vazão, encontra caminho. É igual você está aqui. Ó, teve um que está ajudando ali, o outro que dirigiu, o que louvou, o que está cuidando do som, o que está vendo a abertura, a higiene. Não tem como uma pessoa fazer tudo. Assim é a obra do Senhor. Não tem como uma pessoa fazer todas as coisas que tem que fazer. Mas algo que é muito importante, a gente tem que entender. Vou voltar lá em Mateus. Quando fala de oração, a gente tem que falar lá em Mateus, que tem muito. Mateus 18. Mateus 18, eu vou ler do 18 ao 20, para você entender do que eu estou falando aqui. Mateus 18, no versículo 18, vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você entende, minha irmã, meu irmão? Você entende o poder dessa unidade? Você entende o que o Senhor Jesus está falando aqui? Não é simplesmente como muitos ficam usando e a religiosidade usava. Não, porque se ligou na terra, porque se o pontífice lá ligou na terra, valeu. Não é assim. Não é assim. A igreja do Senhor, lavada e remida no seu sangue, tem que concordar. Tem que haver uma concordância de oração. E aí você vai entender o ministério Desperta Débora, quando o pastor, os pastores, dentro da visão de Deus, falaram: a gente tem que ter um alvo, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que orar em comum. A mesma oração que vocês fazem aqui, irmãs em outras igrejas estão fazendo, em outros países estão fazendo, a mesma busca, o mesmo clamor. Isso move o coração de Deus. Nós entendemos que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, né? E tudo aquilo que pedimos crendo, quando não pedimos para os nossos prazeres, mas quando pedimos segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. O Senhor pagou o mais alto preço. Quando Ele sobe naquela cruz, a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor sacrificou o seu Filho para que nós não tivéssemos que sacrificar os nossos. A igreja tem de clamar. A igreja tem de ser uma unidade. E é maravilhoso, e nós tivemos testemunhos aqui lindos. E é sempre maravilhoso a gente descobrir que o Deus de ontem é o Deus de hoje e eternamente. E o Deus que ouvia o clamor no passado continua ouvindo hoje. E o Deus que realizava milagres no passado continua realizando hoje. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu quero despertar vocês, Déboras. Despertem, acordem, vocês que dormem. A importância da unidade do seu clamor. As coisas, o culto ao Senhor, ele é racional, assim diz a palavra de Deus. O culto ao Senhor, ele é racional. Até, às vezes, os irmãos ficam chateados comigo que eu sou mais contido, e isso é minha natureza. Mas, quando eu vou dizer e explico que o Espírito Santo ele está sujeito ao profeta, isso é textual. O
O Espírito Santo está sujeito ao profeta. O homem tem de ter racionalidade do que ele está fazendo, daquilo que ele está realizando, porque é propósito de Deus que eu e você façamos parte da obra. Nós não somos autômatos, nós não somos tomados para sermos usados instrumentalmente, sem racionalidade, sem perceber o que estamos fazendo verdadeiramente. E aí, o Espírito Santo, e eu creio, e pelo êxito do ministério, pelo fruto nós conhecemos, eu creio que quando foi dito Desperta Débora, que deveria ser feita uma unidade, a gente tem que entender isso. E eu estou falando isso, irmãs, em nome de Jesus, do alto para cada um de nós aqui, que dentro do propósito de vocês entendam que naquele momento, dos 15 minutos diários, que vocês se comprometeram, porque foi isso que é o projeto Desperta Débora. O projeto Desperta Débora não é uma hora de oração por semana, como é o encontro. O projeto Desperta Débora, o que o pastor Jeremias trouxe no coração dele, é que se uma mãe orasse 15 minutos por dia, já seria algo tremendo. Agora imagine muitas mães orando 15 minutos por dia, o que Deus não faria. Então nós devemos acordar. Se você sentiu, porque isso também é algo, se você sentiu no coração o desejo de fazer parte desse ministério, isso sim, é um chamado. Se você foi chamado para intercessora de filhos, e que filhos são esses? É só os seus filhos de carne e sangue? Não, são seus filhos espirituais também, são principalmente os filhos espirituais, aqueles que você adota, aquele que você escolhe amar, aquele que o Senhor Jesus diz para você, né? Que você tem que ter um amor ágape. É aquele amor que não olha circunstâncias. É aquele filho, talvez, que você vai estar orando, que está numa prisão, e você sabe que ele não está lá porque é inocente, não. Você falando, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Mas eu oro, Deus, para que ele se converta, Deus. Eu oro, Senhor, para que haja um grande avivamento, Senhor. Ainda que ele esteja numa prisão, Senhor. Eu oro por uma conversão genuína, porque só isso vai dar jeito, irmãos. A gente às vezes fica orando, e não é que a gente não tenha que orar, a gente tem que orar, né? Por exemplo, pela cura, pela bênção, por alguma coisa, uma necessidade, a gente tem que orar. Mas principalmente a nossa oração tem que ser pela salvação, pela conversão de almas, irmãos. Principalmente porque o tempo está acabando. Em dado momento, num abrir e fechar de olhos, a igreja não estará mais aqui. O Espírito Santo, diz a palavra, será retirado do mundo. E tem gente que ainda não entendeu. Quando você tirar o Espírito Santo do mundo, o arrependimento vai ser muito difícil. Porque até isso vem de Deus. Até o arrependimento é algo que o Senhor nos dá. E o convencimento vem do Espírito. Lembre-se, irmãos, Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem é dado morrer uma única vez. E depois disso, vem o juízo, vem o julgamento. Para nós, que estamos em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso, porque não é mérito nosso, louvado seja o Senhor, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é isso que nós devemos querer, que não haja mais condenação. Nós devemos clamar, nós devemos buscar, nós devemos ser um só corpo nessa terra, um só propósito, uma só oração, uma só voz, onde Cristo é a nossa cabeça. Já indo para a conclusão, irmãos. Tiago, capítulo 1, só vou ler os versículos 2 e 4. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Para a gente concluir, dentro de tudo que foi dito aqui, eu espero, clamo, oro a Deus, para que você tenha entendido, que se nós vemos com os olhos da fé, se nós
entendemos que nós somos esses intercessores, se nós entendermos como o Senhor age através da nossa oração, e se nós entendemos a unidade da igreja na terra, nós não vamos mais nos afligir com tudo isso que está aí. Aí vai dizer o texto assim, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, aí a gente até melhora, meus irmãos, minhas irmãs, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, irmãs, tomem posse desse momento de dificuldade e sejam forjados, sejam endurecidos no calor da batalha. Que o Senhor faça desse momento verdadeiros cristãos, ousados, intrépidos, cuja ousadia chega aos céus e traz alegria à face do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que o Senhor possa completar essa palavra em nossos corações, como só Ele o pode. Agradeço a oportunidade.